que não iria ao velório e só mandaria o dinheiro para pagar as despesas. Fabiola Figueiredo é quem fez a reportagem, a nossa excelente Fabiola Figueiredo. Põe na tela, o Latino. Quando se aproximou do corpo caído no chão, Danilo não sabia que aquela mulher era a mãe dele e muito menos que ela tinha sido vítima de um assassinato. Eu vi minha mãe morta. É uma tristeza tão grande, né? É um negócio que eu não quero para família nenhuma. A auxiliar de limpeza Maria Bezerra Alves, de 50 anos, foi esfaqueada a cerca de 100 metros de casa, em Parelheiros, extremo sul de São Paulo. O crime foi por volta de 7 da noite, quando ela voltava do trabalho. Não bastasse a tristeza de perder a mãe dessa forma, Danilo ainda sofre a dor de saber que o pai, Edmilson Gomes de Moura, de 50 anos, é o principal suspeito. Infelizmente, eu e meu irmão, nós estamos correndo risco. Porque ele teve coragem de tirar a vida da minha mãe. Se foi ele mesmo e ele teve coragem de tirar a vida da minha mãe, ele pode tirar a vida de qualquer um de nós. Datena, de acordo com algumas testemunhas, o marido da vítima teria sido visto sentado ao lado do corpo por alguns minutos. Mas assim que alguns moradores começaram a se aproximar e perceberam o que estava aqui no chão, esse homem deixou o local, foi até a casa dele e depois disso desapareceu. Desde o dia do crime, ele não foi mais visto aqui na região. Um monstro. Covarde, uma covardia que ele fez com a mulher aí, ó, com a esposa dele aí. Destruiu a família dele, né? Tanto dele que né, dos meninos, dos filhos dele, né? Na camiseta e no short que os filhos reconhecem como sendo do pai, há respingos que parecem ser de sangue. Edmilson... Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Polícia prende quadrilha acusada de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas. Nós estamos falando aqui de uma organização criminosa que, de maneira direta ou indireta, atuava em mais de 4 estados da nossa nação. Prefeitura de Uberlândia divulga resultado do primeiro Lira de 2016. Depois desse estudo, a cidade está fora de risco, por enquanto, de epidemia. Você sabia que o DPVAT pode ser solicitado mesmo se o autor fugir do local? No Brasil, os condutores que mais estão envolvidos em acidentes são os motociclistas. Hoje é celebrado o dia de Santo Expedito. Não dá para perder. O Band Cidade de hoje está começando. Olá, uma ótima noite para você. Uma ação da Polícia Civil de Uberlândia, em parceria com outros estados, terminou com a prisão de 16 pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. A quadrilha interestadual tinha como base de operação criminosa a região do Triângulo Mineiro. A operação teve início há 6 meses. O trabalho feito pela Polícia Civil de Uberlândia contou com a participação de agências de outros estados. O nosso objetivo realmente é isso, interagir com os demais setores de segurança de outros estados. O esquema era bem definido. Os carros roubados eram usados para transportar as drogas do Mato Grosso do Sul e São Paulo para Uberlândia. Daqui era redistribuída para o norte de Minas, Belo Horizonte e voltava para a capital paulista. Com o dinheiro obtido através da venda das drogas, os traficantes compravam veículos em situação regular e davam em pagamento aos grandes fornecedores. No total foram presas 16 pessoas, entre elas um homem conhecido como Nem. Segundo a polícia, ele é o responsável pelo comando do tráfico no bairro Lagoinha, em Uberlândia. Beatriz Faria Cardoso Coelho era procurada pela Polícia Federal. Ela fugiu da penitenciária de Belo Horizonte, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Nós estamos falando aqui de uma organização criminosa que, de maneira direta ou indireta, atuava em mais de 4 estados da nossa nação. Um dos fornecedores da droga já havia sido preso no Mato Grosso. Com ele, foi apreendido 1 tonelada de maconha. Já na cidade de Uberlândia, foram apreendidos 100 quilos da droga. Indivíduos foram presos com grande quantidade de drogas. Um desses indivíduos do Mato Grosso foi pego já na casa dele. Foram apreendidos na casa dele 2 toneladas e 600 quilos de maconha que estavam prontas para ser transportadas em caminhonetes e provavelmente o destino também seria Uberlândia. Olha, quando vemos uma operação como essa, devemos ficar aliviados, mas também precisamos refletir sobre o assunto. O consumo de drogas está cada vez mais presente em nosso dia a dia.
Isso porque a circulação e o tráfico de entorpecentes se intensificaram nas últimas décadas. Por mais que as autoridades tenham investido bastante no combate, o fato é que a entrada deste vírus afeta toda e qualquer pessoa e não importa a classe social. O DPVAT é um seguro obrigatório usado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Mas algumas pessoas desconhecem que esta indenização também pode ser solicitada se o autor fugir do local. Imagine alguém saindo de manhã para trabalhar e, de repente, é vítima de um acidente de trânsito. Então, eu faço a seguinte pergunta. Você sabia que é crime fugir de um local de acidente sem prestar socorro à vítima? Sei, ué. Não pode, né? Acidentar uma pessoa tem de ter a responsabilidade, né? Muito bem, mas você sabia que pode acionar o seguro DPVAT mesmo se o autor do acidente fugir do local? Tá pensando nisso agora. É meio complicado, né? Essa também era a dúvida do José Reis, que sofreu um acidente há 9 dias, quando um carro invadiu um sinal de pare e fugiu. José foi submetido à cirurgia porque teve ferimentos na perna e vai ficar afastado do trabalho até recuperação total. E agora eu tô sem saber o que eu faço, que essa pessoa não parou para me dar socorro. Eu queria que ela reparasse o erro que ela fez. Toda pessoa que sofre um acidente de trânsito tem direito a ser indenizada por meio do seguro DPVAT, que é pago por todos os proprietários de carros. No Brasil, os condutores que mais estão envolvidos em acidentes são os motociclistas, cerca de 56%. No caso de acidente em que a pessoa se machuca, ela própria deve providenciar o boletim de ocorrência onde houve o acidente. Nesse caso, o seguro DPVAT, ele não paga um valor X, ele reembolsa as despesas que você teve. Segundo Robson Divino, aquele que evadir do local do acidente sem prestar ajuda à vítima comete o crime de omissão de socorro e pode ficar detido até 1 ano. Nos casos de acidentes de trânsito com vítima que prestar socorro ou que solicitar socorro à vítima do acidente, ela não poderá ser presa, esse condutor não poderá ser preso em flagrante e nem se exigirá fiança, se prestar socorro pronto e integral àquela vítima. Hoje é um dia muito importante para os católicos. Ô Monique, por que esta terça-feira é tão especial assim? Boa noite. É isso mesmo, boa noite. Para os católicos, 19 de abril é celebrado o dia de Santo Expedito. A homenagem é para um dos santos mais populares entre os cristãos. Ele é conhecido como santo das causas justas e urgentes. Essas celebrações aconteceram na paróquia de Santo Expedito, no bairro Manuel Mendes. Em determinado tempo da sua vida, ele se viu na necessidade de se converter ao reino de Deus, a Jesus Cristo. E a partir de aí, ele não mais perseguiu os cristãos e nem o matou. A dona Odila é uma dessas fiéis que veio agradecer as bênçãos que recebeu. Eu tive uma irmã que entrou em coma e ela se salvou. Aí eu peguei a ele com toda a minha força e ela saiu da coma. Hoje, dia 19 de abril, é o dia de homenagear o santo das causas justas e urgentes, Santo Expedito. E as 7 missas do dia ficaram todas assim, lotadas de fiéis. Causas urgentes que são atendidas há tanto tempo e que renovam a fé e trazem alívio para tanta gente. Se a gente não tiver fé, nada a gente recebe. E eu tenho muita fé. Eu era alcoólatra há 30 e tantos anos, já tem 19 anos que eu parei. Graças a Deus e ao Santo Expedito. Como é que foi acompanhar a missa nesse dia especial? Foi muito bom mesmo. Se Deus quiser, o ano que vem eu quero estar aqui de novo. E as festividades continuam amanhã, véspera de feriado. Nós teremos o fechamento, então, da festa de Santo Expedito, com uma missa às 19 horas para todos os voluntários que trabalharam na nossa festa. E também, encerrando a nossa festa, um grande show de confraternização com a dupla Enzo e Daniel, da nossa cidade de Uberaba. Muito pouco se sabe sobre a origem de Santo Expedito, a não ser que, supostamente, ele teria vivido no século IV e era comandante de uma legião de soldados romanos. De acordo com a história, ele lutava contra o ataque de bárbaros na região do Oriente. Eu mesma já recorri muito a ele, viu, Itonei? Obrigado, Monique. Até daqui a pouco. Alegria de um lado, tristeza de outro.
Se o 19 de abril é de celebração para os católicos, para o esporte é dia de lembranças, não muito boas. Há 2 anos, o Brasil foi pego de surpresa com a morte de Luciano do Vale. Ele nos acostumou mal. Todos os domingos o esporte tinha uma emoção diferente. Na Band, Luciano do Vale foi a voz principal por mais de 30 anos. E foi fazendo o que mais gostava que Luciano do Vale se despediu. Ao desembarcar em Uberlândia no dia 19 de abril de 2014, para cobrir o clássico entre Atlético Mineiro e Corinthians, ele passou mal. Foi uma correria contra o tempo. O infarto silenciou a voz do locutor esportivo mais famoso do Brasil. Difícil de acreditar. Teve uma reversão de quadro muito rápida dentro da ambulância. Foi difícil, foi uma luta para manter ele vivo lá, o pessoal do Corpo de Bombeiros que estava lá, o médico, eu ajudando. Aí chegamos aqui no hospital, foi a emergência, já entrou toda em ação e infelizmente nós chegamos no hospital, 3h15 da tarde mais ou menos, às 4h15, eles constataram o óbito do Luciano. Tem Neymar, condição legal! Um esportista disse uma vez, e eu concordo com ele, que a morte do Luciano do Vale se compara à morte do Ayrton Senna. Quando Ayrton morreu, o automobilismo ficou sem graça. E quando o Luciano morreu, o esporte ficou sem emoção. Agora a política. No Brasil, o Brasil parou no domingo para acompanhar a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o assunto continua a repercutir até hoje. Nas ruas, a sensação ainda é de alegria e decepção de diversos eleitores. Pela manhã, nas ruas da capital, era possível perceber uma mistura de sentimentos. Eu acho que ela revela a vontade das ruas mesmo. Não há discussão acerca da legitimidade do processo. Ela é uma consequência natural. A presidente ela foi eleita com 54 milhões de votos. Não há crime de responsabilidade, na minha opinião. Uma vergonha porque o modo que foi exposto, o modo que eles se expuseram, a vontade deles foi vergonhoso para o Brasil. Passava de 11 horas da noite quando o deputado federal Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, anunciou o voto 342 pró-impeachment. Em Belo Horizonte, milhares de pessoas pró e contra o afastamento de Dilma acompanhavam nas praças da Estação e da Liberdade a votação na Câmara dos Deputados em Brasília. Foi um misto de alegria e decepção. Eu voto sim, seu presidente! 6 horas e 1 minuto, duração de todo o processo de votação nominal. 43 horas foi o tempo de duração da sessão recorde de debates. Na manhã desta segunda-feira, a votação dividia as opiniões na Assembleia Legislativa. A população está vendo o seguinte, que estão tirando uma presidenta honesta, proba, para colocar no lugar um presidente do PMDB que está envolvido na Lava Jato até o pescoço. Já para a oposição. A democracia no Brasil está consolidada, foi um avanço, a demonstração de que todos os gestores públicos precisam respeitar a Constituição. Houve sim crime de responsabilidade com as pedaladas fiscais. E se o Senado aceitar o pedido, a presidente é afastada por um período de 180 dias e o vice-presidente Michel Temer assume o cargo e Dilma recebe um prazo para apresentar a nova defesa. Olha, eu não sei quanto a você que está em casa ou no trabalho. A verdade é que diversas razões tentam alicerçar quem pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Alguns incomodados ou inconformados alegam omissão administrativa. Outros de extrema direita vão mais longe. Gritam a plenos pulmões pela volta dos anos de chumbo com a ditadura militar. E quem está no poder não quer largar o osso. Seja como for, as discussões prometem ser ainda mais acaloradas no Senado.
Desde o último sim na Câmara, e você viu, o Planalto deu início à Operação Cata Senador. Para não ver o mandato virar poeira, neste caso, quanto mais aliados, melhor. A seguir, Prefeitura de Uberlândia divulga o resultado do primeiro Lira do ano. Band Cidade. Oferecimento. Cristal. Essa é top. Topa. Abril no Carrefour é abril bombástico. Venha já pagar menos e economizar de verdade. Preço baixo assim, só no Carrefour. E aproveite! Sacolão diversos itens a partir de R$ 1,49. Todos os ovos com 30% de desconto com o cartão Carrefour. Uvas 500 gramas a partir de R$ 5,90. Linguiça para churrasco por apenas R$ 8,90 o quilo. Cerveja Cristal 350 ml só R$ 1,69. Você não pode perder. Todas as bicicletas com 20% de desconto. Faz Carrefour. Beba com moderação. Escute melhor. Escute mais com Clarivox aparelhos auditivos. Alta qualidade, os mais modernos aparelhos auditivos e atendimento exclusivo. Tudo para garantir a sua completa satisfação e as melhores soluções auditivas. Permita-se sentir como faz bem ouvir bem. Visite a Clarivox. Clarivox aparelhos auditivos. Avenida Cipriano Del Fávero, número 93. A festa tá top, mas pra ficar top mesmo, tá faltando alguma coisa, né? Top! Mas a música ao vivo podia ser mais top também, né? Top! Dá pra ser mais top. Top! Dá pra ser mais top. Tá maluco, rapaz? Vamos ler? O encontro da galera fica top com Cristal. Cristal, essa é top. Beba com moderação. O café tava ótimo hoje, hein? É, mocinha, hei de concordar. Aí, mamãe entende. Me poupa aí. Quem entende são eles, que tomam o nosso único café superior e gourmet. Olha só, mas pra mim já era. Olha aqui, ó. Pelo menos você ganhou um selinho, né, velho? Por trás de um grande café, sempre tem um grande paladar. Café do produtor, certificado para quem ama e entende de café. A Make-A-Wish é uma instituição que realiza sonhos de crianças com doenças graves, devolvendo a elas a esperança de um amanhã melhor. Veja como ajudar a realizar um sonho você também. Acesse makeawish.org.br. Make-A-Wish Brasil. Realizar sonhos faz bem. A Prefeitura de Uberlândia divulgou no início da tarde de hoje o levantamento de índice rápido por Aedes aegypti, o Lira. E Uberlândia, diferente de várias cidades mineiras, não está com epidemia. Em Uberlândia, o primeiro levantamento do índice rápido por Aedes aegypti do ano foi feito no mês de abril a pedido do Ministério da Saúde. E foi constatado que neste ano foram cerca de 4.000 casos de dengue na cidade até agora e nenhum óbito. Com isso, o índice divulgado nesta terça-feira foi considerado positivo. Depois de visitar cerca de 11.000 residências, foi constatado em Uberlândia o índice de 1,4%, o que é considerado de médio risco. Depois desse estudo, a cidade está fora de risco, por enquanto, de epidemia, e isso foi graças à população. Aumentamos o contingente de agentes, houve também o acréscimo de outras áreas de envolvimento, os agentes comunitários de saúde, o trabalho de intersetorialidade com a Secretaria de Educação, com os alunos e a mobilização social feita com a sociedade. O levantamento também apontou os índices de cada bairro e o que mais chamou a atenção foi o São Jorge, com 4,8%. E por isso, nesta semana, será feita uma campanha especial no bairro. A pesquisa nos indica uma área prioritária de trabalho. Então, na semana que vem, nós já vamos fazer um grande mutirão de ação para fazer o trabalho de controle do Aedes lá no bairro para que a gente elimine efetivamente esse risco. Mesmo com a conscientização da população, o estudo mostrou que 95% dos focos estão nas casas, principalmente nas calhas, tanques e lajes. E por isso é essencial o alerta frequente do morador. É o apelo que a gente continua fazendo, né?
para o morador, para a população de Uberlândia, que continue ajudando, porque se a gente não tem epidemia hoje é graças à população, graças ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, dos agentes zoonoses, né, de todo o trabalho que a mídia vem fazendo, orientando a população. Acho que isso é fundamental, que continuemos em alerta. Nos últimos tempos, moradores têm questionado por que o fumacê parou de passar nas ruas. O secretário de Saúde afirma que a falta dele é um sinal positivo. O fumacê, né, que é um veneno, ele combate o mosquito, né? O nosso foco é combater a larva, né? E aí, vocês viram aqui nos dados, 95% dessas larvas estão nos domicílios, né, das pessoas, 5% nos terrenos baldios. Então, ou seja, é o cidadão, as pessoas se envolverem, dedicar um pouco para buscar esses focos de larvas dentro das suas casas. E nos últimos dias, muita gente tem reclamado das altas temperaturas. E o problema do calor excessivo é que ele pode também afetar a área da saúde. Aí a preocupação aumenta, não é verdade, Monique? Com certeza você tem razão. A grande preocupação de tudo isso é o surgimento de várias doenças respiratórias. E dicas simples podem amenizar esses problemas de saúde. Ninguém está aguentando esse calorão dos últimos dias. As chuvas de março ficaram entre 50% a 60% abaixo do esperado. E a previsão é que o tempo seco e a baixa umidade do ar continuem por um bom tempo. O sinal nosso de chuva é positivo, porém instalou-se na nossa região, devido à ação do El Niño, um anticiclone anômalo que forma uma massa de ar muito quente e seca aqui embaixo, e ele persiste em ficar, porque ele vai de leste para oeste, de oeste para leste e não deixa a nossa região. A previsão é de que no final do mês eles nos deixem e a chuva volta a acontecer então. E essa secura do ar prejudica a respiração de qualquer pessoa. Pior para quem tem rinite, asma e bronquite, e até para as crianças que nessa época têm crises de bronquiolite. Quando nós estamos no ar muito seco, seja ele quente ou frio, nós vamos ter graves problemas respiratórios. Algumas dicas são importantes para aliviar os sintomas. Mantenha a higiene doméstica, evite o acúmulo de poeira. Ingerir alimentos frescos e produzidos o mais próximo possível do horário de consumo é o ideal, e durma em local arejado. Nesta época, todos precisam hidratar-se bem. Então vai continuar assim. Semana que vem ainda é muito puxado, e mais lá para o dia 26, 27 é que começa a haver alteração, formação de nuvens e a chuva vai aparecer. O outono, que começou no dia 1º de março, termina no dia 31 de maio. É nessa data que terá início também o inverno. É com você, Itonei. Obrigado, Monique. Até amanhã. E por falar em calor, vamos saber agora qual a previsão do tempo para amanhã em algumas cidades de Minas. Em Monte Carmelo, o dia será de sol com poucas nuvens. Não deve chover. A máxima será de 30 e a mínima de 17 graus. Em Iturama, a quarta-feira será de tempo aberto e muito calor. A máxima por lá deve ser de 35 e a mínima de 23. Em São Gotardo, amanhã será de poucas nuvens e não deve chover. A máxima será de 32 e a mínima de 16. Em Carmo do Paranaíba, a quarta-feira também será de poucas nuvens e com muito sol. Máxima de 30 e mínima de 18 graus. Em Coromandel, o dia será de muito calor e não deve chover. Máxima de 31 e mínima de 19. Os dados são do Instituto Clima Tempo. Daqui a pouco no Band Cidade, Frente Parlamentar da Agropecuária de olho nas denúncias de supostas irregularidades no Programa Federal de Reforma Agrária. Zebu Carnes Supermercados. Festival do Churrasco Zebu Carnes, cabeça de acém, cupim, quilo 13,98. Linguiça toscana, perdigão e pernil sem osso, quilo 8,98. Costela com fraldinha, quilo 11,98. Coxinha da asa granel, quilo 8,98. Cerveja Sub-Zero lata 350 ml, 1,59. Óleo Concórdia 900 ml, 2,99. Pepino, laranja, pera, cabotiá e abacate, quilo 1,29. Tomate, pera e cenoura, quilo 2,39. E é só nesta quarta. Zebu Carnes Supermercados.
Participe da promoção CVC 10 anos de férias grátis. A cada R$100 em compras na CVC, você ganha um número da sorte para concorrer. Aproveite! Balneário Camboriú 4 dias, a partir de 10 de R$ 68. Salvador 4 dias, a partir de 10 de R$ 69. Guarujá 4 dias, a partir de 10 de R$ 99. Promoção CVC 10 anos de férias grátis. Quanto antes comprar, mais chances de ganhar. CVC, sempre com você. Tem um Brasil que não para. AgroBrasília, encontro de produtores, expositores e pesquisadores com novas tecnologias e oportunidades para a agropecuária empresarial e familiar. AgroBrasília, de 10 a 14 de maio, o mundo do agronegócio no coração do Brasil. Vitrine do agronegócio brasileiro para o mundo. A Rede Nacional Piso vai surpreender você e coloca 200 mil metros de pisos e porcelanatos a preço de fábrica mesmo. Mega feirão anual de 13 a 22 de abril. Aproveite para comprar barato mesmo. Porcelanato Via Rosa 72 por 72, R$ 26,90. Piso Carina 53 por 53, R$ 11,90. Argamassa Cortes Reveste AC1 5,99. João Naves, Floriano Peixoto. Lojas também em Catalão e Araguari. Acabou de sair o edital do Enem e agora, com uma grande novidade, chegou o portal Hora do Enem, que é melhor que cursinho ou professor particular. Olha só, você entra no portal Hora do Enem, define o curso que você quer fazer e o tempo que tem disponível para estudar. Com isso, você responderá algumas questões e, em seguida, receberá um plano de estudos para começar a estudar imediatamente. Exclusivo, só seu. E você poderá fazer a inscrição para o simulado do MEC, que acontecerá no dia 30 de abril. Após realizar o simulado do MEC, você receberá um diagnóstico completo da avaliação e um plano detalhado dos estudos e poderá acessar o MECflix, que estará no ar a partir de 2 de maio, com videoaulas e exercícios que vão reforçar o seu desempenho nos estudos. Chegou a hora do Enem. Mais que um cursinho exclusivo para você, é um plano de estudos detalhado e personalizado para te ajudar a ingressar no curso dos seus sonhos. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Band Cidade. Oferecimento Cristal. Essa é top. Topa. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Agora tem as cotações de commodities agrícolas nesta terça-feira. Em Minas Gerais, o café arábica bebida dura tipo 6 safra nova fechou o dia valendo R$ 465 a saca de 60 quilos em Manhuaçu e R$ 490 em Varginha. Em Goiás, o tomate terminou o dia cotado a R$ 1,82 o quilo em Anápolis e R$ 6 em Séries. Já em São Paulo, o algodão em pluma fechou a cotação valendo R$ 79,06 o fardo de 15 quilos em Araçatuba e R$ 82,06 em Avaré. A Frente Parlamentar da Agropecuária acompanha com muita atenção as denúncias de supostas irregularidades no Programa Federal de Reforma Agrária. O TCU suspendeu o programa após ter encontrado milhares de assentados de forma irregular. O Tribunal de Contas da União mandou paralisar a reforma agrária no país após identificar 578 mil beneficiários supostamente irregulares. Uma auditoria do TCU apurou problemas de extrema gravidade, entre eles a relação de 1.017 políticos que teriam recebido lotes do programa do INCRA. As irregularidades atingiriam praticamente 30% de toda a base de 1,5 milhão de famílias beneficiárias do programa de reforma agrária e poderiam causar um prejuízo aos cofres públicos de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Aqui na Frente Parlamentar da Agropecuária, os parlamentares defendem a aprovação profunda das denúncias, mas ao mesmo tempo a preservação tanto da reforma agrária quanto do INCRA. Tem uma meninada nova nos mostrando que 70%, 80% dos técnicos do INCRA tem uma nova postura, tem uma nova ideia. Não é ideologia, esquece ideologia. Aqui junto com a ideologia tem corrupção.
corrupção. Então nós temos que tirar a ideologia e tirar a corrupção. O mesmo pensa o deputado Zé Silva, que já trabalhou como extensionista rural em assentamentos. A instituição ela precisa de ter apoio, precisa de ter poder de decisão. Falta ao governo decisão política em relação à reforma agrária. É preciso que tenha um cadastro das pessoas que se inscrevem. É preciso que, ao assentar uma família, não achar que assentar a família é só dar terra. É preciso ter infraestrutura de energia, de estrada, de condição de produção, de assistência técnica. E aí faz um bolo da reforma agrária e um projeto, um programa que é fundamental para qualquer país para se desenvolver. Fica parecendo que não é necessário. É necessário. E se você está desempregado, se prepare. O Band Cidade atualiza agora para você as oportunidades de trabalho oferecidas pelo Cine. Anote aí. Em Uberlândia, uma vaga para analista de marketing, salário a combinar. Uma vaga para atendente de loja, salário R$ 880. 10 vagas para vendedor externo, salário R$ 2.500. E uma vaga para auxiliar de serviços gerais, salário R$ 900. O Cine de Uberlândia fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136. Em Uberaba, uma vaga para analista fiscal, salário a combinar. 3 vagas para garçom, salário R$ 918. 2 vagas para motoboy, salário R$ 1.000. E 3 vagas para operador de caixa, salário R$ 1.200. O Cine de Uberaba fica na Rua Vigário Silva, 309. A Polícia Federal de Uberaba prendeu em flagrante agora há pouco 2 homens e uma mulher. Eles são acusados de estelionato e formação de quadrilha. O trio foi descoberto após a realização de um saque fraudulento junto à agência da Caixa Econômica Federal no bairro Abadia. Alertados pela gerência do banco, os policiais foram até a agência e observaram toda a movimentação dos suspeitos. Foram sacados R$ 14 mil referentes a precatórios, utilizando documentos falsos em nome de uma pessoa que já morreu. Os 3 foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal, depois irão para o presídio professor Aloysio Inácio de Oliveira. Por hoje é só, a gente se vê amanhã 10 para 7 da noite, agora tem o Jornal da Band. Até lá! Pedido de impeachment é lido no Senado. Comissão especial começa a trabalhar segunda-feira. Dilma critica articulações para novo governo e diz que estão vendendo terreno